ignorância antiga em relação à vida eterna, aliando tudo ao sentimento de que somos todos irmãos e nossas potencialidades são infinitas. De acordo com a aceitação do novo morador, oportunidades mil surgem, pois aqui não existe o impossível nem a estrada com fim. Acabou-se a escola dura da Terra com seu horizonte ilimitado, agora é hora de checagem de conhecimentos e realizações. Só para lembrá-lo e consolá-lo, a vida verdadeira é a daqui e não a de lá. Aqui somos sempre os mesmos, quando estamos lá, representamos papéis necessários ao nosso aprendizado ou à nossa missão no momento. Somos os Joãos, as Marias, e assim por diante. Aqui, não escapamos de sermos nós mesmos. Assim, a morte, vista pela ótica de cá, representa apenas um momento de troca de papéis no teatro da vida, nada tão trágico ou desesperador como costumam dizer os menos esclarecidos. Quem morre lá está apenas voltando à realidade. Agora, se esta realidade será ou não agradável, a culpa é só dele, que não soube representar bem o seu papel. Mas, mesmo assim, outras oportunidades virão e aquele que aqui chega devendo algo a si mesmo, porque, quando contraímos uma dívida, fomos derrotados e ficamos devendo o pagamento dela a nós mesmos também. Se tiver boa vontade e discernimento, encontra logo outra chance de consertar as coisas. Já pensou nisso? Chega de paradeira. E vamos logo ver o que gostaria de fazer. Tem alguma preferência? Sim. Eu pensei nas suas expedições. Parece-me que elas exigem coragem e rapidez em certos casos. Em todos. Pois é. Tenho formação militar. Acredita que posso ser útil? Você acaba de escolher onde e como quer trabalhar. E muito bem escolhido. No momento, tenho justamente um caso delicado que, com certeza, exige habilidades como as suas. Que tal chefiar uma expedição perigosa, num local difícil? Chefiar? Se achar que estou preparado, aceito. Não conheço os locais, as situações de cá. Pode estar confiando demais em mim. Terá um experiente guia, o que resolve o problema dos locais desconhecidos. Situações que oferecem perigos são fáceis de controlar por quem tem experiência. Combates e estratégias são parecidos em todos os lugares, embora a finalidade e o desenvolvimento deles seja diferente. As decisões ficarão com você. A palavra final sempre será do guia. Trabalharão juntos, entendeu? E, já que estamos conversados, quem gostaria de levar para auxiliá-lo? Se for possível, Danilo, Pedro, André, Jaciara e Dalva. É que são os únicos habitantes daqui, fora você e Alberto, com os quais estou acostumado. Acredito que eles aceitarão. Olha, pode acreditar, a missão é de briga mesmo, com armas e tudo. Como é que é? Temos armas também? E arma, que eu saiba, é para matar. Aqui já estamos mortos. Ou vivos, sei lá, isto ainda me confunde. Afinal, estou olhando para o meu corpo e ele apresenta-se tal qual era, nos mínimos detalhes. Sabe? Eu sempre tive o pomo de Adão proeminente. Rapaz, não é que ele continua pontudinho? Juntando a palavra ao ato, verificou mais uma vez a famosa pontinha no pescoço. Satisfeito com a confirmação de que ela continuava como sempre foi, deu um largo sorriso, esparramando-se com gosto no sofá, exatamente como tinha costume de fazer quando estava alegre e descontraído. E, no entanto, seu corpo físico já não existe mais. Foi enterrado, desintegrou-se. Fim. Augusto não gostou de ouvir isto, empertigou-se, cortou o sorriso largo e olhou desconfiado para o instrutor, que continuou. Todavia, como já aprendeu, nada dá saltos na vida e seu corpo atual é uma cópia fiel do outro. Com o tempo e evolução, irão aparecendo as diferenças e você irá se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais você mesmo, aquele que não morre nunca. Augusto gostou menos ainda do que ouvia. Murmurou aborrecido. Não me agrada a ideia de saber que meu corpo sumiu, que posso desaparecer no ar. Ainda permaneço muito confuso. Só que estou fazendo o possível para encarar a situação com galhardia. Um dia, sei lá quando,
Eu me acostumo. Deixa para lá. Vamos às armas. Pelo menos sei usar material bélico. Temos um arsenal sofisticado e variado. A utilização e as finalidades são diferentes daquelas às quais está acostumado. Você será apresentado a tudo e num instante se familiarizará. Alguns armamentos servem apenas para assustar, outros para imobilizar, outros emitem sons, outros disparam violentos choques elétricos ou magnéticos. Há lança-chamas, lança-anestésico, lança-gás paralisante e assim por diante. Estas armas são usadas contra quem? Ou contra quê? Ou para quê? Ou melhor, por quê? Como na Terra, temos aqui os recalcitrantes. Os bandidos, para usar uma linguagem terrena. Saíram de lá assim, chegaram aqui assim, desorientados muitas vezes, nem sabem que trocaram de plano, ou sabem e gostam, pensando que adquiriram imunidade e impunidade para seus atos. Muitos chefiam bandos agressivos de desordeiros de rua que se comprazem em andar pelas cidades da terra, praticando todo tipo de ações impensadas ou vagando sem saber direito como nem por que ou para que vagam, ignorando a própria condição. Há, porém, casos mais graves, de indivíduos altamente inteligentes, maléficos na mesma proporção. São excelentes comandantes de hostes bem organizadas, têm seus quartéis generais em locais fortificados e de difícil acesso. Pensam que estão sabendo aproveitar-se da nova situação e, frequentemente, escondem-na de seus subordinados fiéis e ignorantes, para melhor dominá-los. E o pior é que se julgam certos, combatendo a justa causa, punindo aqueles que merecem castigo, cai lá. Acreditam na força do ódio, do dente por dente, confundindo-a com a justiça. Nutrindo-se de desejos de vingança, tentam ser justos a seu modo deturpado. Na base do olho por olho ou pior. Vivem como se estivessem na terra, escondidos e defendidos por seus seguidores, alimentando ódios e paixões, mandando e desmandando. Verdadeiros reis em seus domínios submetem os pretensos súditos à sua vontade, julgam e executam sentenças aqui e lá. Influenciam as vidas dos que odiaram e dos que amaram e que ainda se encontram na terra. Fazem o mesmo com os que estão do lado de cá e se mantêm na mesma faixa de vibração deles. Quase sempre, são anjos negros da vingança, quando não causam grandes confusões, difíceis de serem consertadas depois. Ainda mais se lembrarmos que o destruidor é quem tem obrigação de consertar o que foi destruído por ele. Alguns se ligam a questões religiosas e se tornam mais fanáticos e inflexíveis que os da terra, verdadeiros inquisidores. Outros, dizem querer pacificar o mundo. E lutam ferozmente para isso. Veja como as mentes de todos estão desviadas e pervertidas. E são justamente estas mentes que dão forma às regiões onde habitam, criando para eles próprios um local sombrio, árido, estéril, cheio de perigos, de animais ferozes e formas monstruosas. Fazem intercâmbio mental com regiões da Terra que lhes são compatíveis, criando ambientes pestilentos e formas de vida terríveis e primitivas, cai lá. Onde a justiça de Deus. Em tudo e em toda parte, mas respeitando o ser criado à sua semelhança, adormecido, esperando, queira ou não, o empurrão fatal que o acordará. Garanto a você que nada acontece sem motivo. Lá ninguém ora, ninguém vigia, ninguém acredita. Se os dominados de cá e de lá estivessem em outra faixa vibratória, superior, não seriam dominados nem atingidos. É básico, encostou, a faixa é a mesma. Já viu ondas diferentes se misturarem? Isto aqui é muito complicado. Há ações que se desenrolam tão baixo, tão perto das emoções humanas, que exigem reações muito iguais às da Terra, penso. Você acaba de entender por que terá que agir como se estivesse entre os vivos de lá. Muitos dos seus futuros opositores nem sequer sabem que já saíram da Terra. Mas não é complicado nada. Cada pessoa traz para cá sua bagagem espiritual, moral, psíquica, emocional, negando-se ou tendo dificuldade imensa para ver o que nunca pensou que existisse. Aí, a coisa fica séria. No fim, a luz brilha e brilhará para todos, tenho certeza. Muito bem. Qual é a missão?
Resgate. Dois cientistas muito valiosos na Terra igualmente aqui, vencidos por sentimentos descontrolados e imprevidência, caíram nas mãos de Gabriel, o mago, ficando prisioneiros dele. No entanto, não são maus e estão sinceramente arrependidos do passado, que os fez cair na atual situação. Presos nas teias que ajudaram a tecer desde quando ainda encanados, estão desorientados. Não é simples a libertação de algo, quando se criaram vínculos muito fortes. E os deles com Gabriel são fortíssimos. As ondas mentais da dupla, pedindo socorro, têm chegado até nós constantemente. Encontram-se em uma fortaleza numa das regiões mais perigosas que conhecemos, cujas fronteiras confundem-se com os limites onde habitam os da Terra. Ocupam praticamente o mesmo espaço, em dimensões diferentes. Os moradores de lá usam as pessoas encanadas invigilantes e vulneráveis como se fossem brinquedos. Terão que desatar, arrebentar mesmo, as teias que os prendem lá, libertá-los e trazê-los. Não será fácil. E não menospreze a força e a inteligência dos moradores de lá. Ainda quer ajudar? Claro. Nunca tive medo de cara feia. Não é agora que vou ter. Vamos ver se ainda estou em forma. Francisco se divertiu com entusiasmo e gostou da firmeza do outro. Ele sabia que, se havia coisa que Augusto gostava, esta coisa era ação. E quanto mais, melhor. O instrutor continuou. Terão que se infiltrar na fortaleza. Não escondo que correrão riscos, até mesmo de se descontrolarem mentalmente e, conscientemente, desistirem de voltar, inteiramente dominados. Nem sei como tirarão os prisioneiros de lá, o plano será seu. Terá que ter muito cuidado, ondas e vibrações mentais maléficas são tão perigosas quanto dardos envenenados e canhões. Não se ilude nem duvide. Outra hipótese possível é que poderão ficar retidos contra a vontade, impossibilitados de lutar com mentes mais poderosas que as suas. Ninguém pode prever como será o confronto e as reações de todos num momento de alta tensão. Não os engano. Os perigos são idênticos ou maiores que os de uma operação militar terrestre e de resgate. Ainda mais, se ficarem por lá e tivermos que ir buscá-los, teremos o mesmo problema que vocês e não sei qual será o resultado. Quero que saibam de todos os grandes riscos que correrão. A única coisa que, tenho certeza absoluta, posso garantir é que vocês voltarão diferentes, mais maduros e entrusados no novo mundo e na nova vida, sem medo e com muito mais segurança íntima e leveza mental. Antigamente, quando eu participava de missões, tinha cuidado para não ser morto. Agora, não deixa de ser divertido o fato de que ninguém poderá nos matar. Já estamos mortos. Morrer, muitas vezes, não é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Algumas formas de luta são piores e mais difíceis do que encarar metralhadoras giratórias. Lembre-se disto. E antes que eu me esqueça, eles também têm armas. E armas, do lado de cá, meu caro amigo, são muito mais letais, você verá. Você está acostumado com armamento que mata o corpo físico. Aqui, arrebentam o mental e o emocional. Isto sem falar na terrível e violenta arma do controle de uma mente sobre outra. A mente de Gabriel é como uma usina atômica poderosíssima, funcionando nos limites máximos de força. Pode dominar o inimigo com a maior facilidade. E aí a saída não é fácil. Só uma coisa, extremamente simples, diga-se de passagem, pode descontrolar Gabriel, a mente tranquila e em paz, o coração em ordem, o pensamento reto e firme. Se você e seus amigos mantiverem o padrão vibracional alto, nada precisarão temer. Se, por um segundo sequer, deixarem cair a guarda, serão presas fáceis. Pense em ondas de rádio, sintonizou, tocou. A melhor estratégia será nunca tentar medir forças, acreditando estar amparado pelo bem. Nem pense nisso, principalmente porque esta história de bem e de mal é muito relativa. Mal no meio dos maus não é novidade nenhuma, não leva vantagem alguma. Proeza e escudo é ser objetivo, certo e reto diante dos maus. Caridoso, porém firme. E a melhor maneira de saber quem é o mais forte é justamente não partir para o confronto.
Se os bons soubessem a força que têm. Não gosto muito de citar religiões, porque tenho minha opinião pessoal sobre elas, mas gosto muito daquilo dos mansos herdarem a terra. Opinião pessoal sobre elas. Sempre detestei rótulos. Deus não é propriedade de ninguém e santo é todo aquele que vence as fraquezas do espírito. Se partirmos do princípio de que todos somos irmãos, implantaremos a fraternidade e facilitaremos tudo na vida. Quem não ama um irmão? Portanto, qualquer religião que pregar o amor, a verdade e a justiça terá o meu apoio incondicional. Todos os problemas de lá e de cá, veja bem, estão enraizados num único, a falta de respeito ao outro, a ausência de sentimento puro e de desprendimento. Você amanhã passará o dia comigo. Aprenderá alguns conceitos fundamentais, verá mapas e filmes do local da ação e será apresentado ao nosso armamento. Depois, terá apenas um dia para treinar e passar instruções a seus amigos. Partirá no terceiro. Sinto muito pela correria, mas não temos tempo. Mesmo em ação, você terá que ser rápido. É que está programada uma tempestade vibratória de limpeza da região dos seguidores de Gabriel e vocês não poderão ser pegos por ela. Não gostariam nada. Posso saber o que vem a ser tempestade vibratória de limpeza? Deve ser coisa brava. Quem programou? E é coisa brava. A região de Gabriel, em consequência das emanações mentais, ações dele e de seus seguidores, casadas às ondas iguais que atraem da Terra, está ficando insustentável, insuportável até para eles mesmos, com uma carga magnética pesada e destruidora, comprometendo o equilíbrio de outros locais vizinhos, onde amigos nossos mantêm postos de socorro. Gabriel já foi avisado disto várias vezes, através de mensageiros. Já foi mostrado a ele que está informação, construída, gerada por eles próprios, uma verdadeira bomba nuclear. No entanto, a resposta que tivemos foi escárnio e indiferença. Receberam então o que merecem e pediram, uma boa dose do próprio veneno. Eles mesmos criaram e programaram a tempestade, carregando demais o ambiente, que explodirá em cima de seus criadores. Nada será acrescentado para aumentar a força destruidora, já basta o que veio deles mesmos. Justo, não? Fogo e emanações magnéticas provocarão reações sísmicas de estarrecer e a região será limpa pelas chamas. Os habitantes receberão cargas altas de magnetismo e só Deus sabe o que acontecerá. Alguns conseguirão fugir para nossos postos de socorro, outros ficarão cegos, mutilados, queimados e outras coisas assim. Dependerá de cada um. Você sempre diz isto, dependerá de cada um. Com toda razão. A vida não dá saltos e quem planta colhe exatamente o que semeou. Não pode reclamar que queria outra colheita, não é mesmo? Nada brota sem ser plantado, adubado e cultivado. Portanto, tudo sempre depende do que está dentro do coração das pessoas e não do que está fora. Já reparou que os ensinamentos e verdades básicas são de uma simplicidade extrema? E como ficará a região de Gabriel? Queimada, estorricada, mas pronta para ser utilizada novamente. Tudo voltará a depender de quem irá para lá fazer a boa ou má utilização da nova boa terra. Do reino de Gabriel, porém, não ficará pedra sobre pedra. Não acabaremos com ele, nem temos este poder. Mas ele, sim, tem o poder de se esgotar. E conseguiu. Augusto levantou-se. Amanhã estarei aqui bem cedo. Por ora, já vou fazendo contatos com meu pessoal, adiantando alguma coisa, para que possam optar se querem participar. Acredito que ninguém recusará e depois de amanhã estarão prontos para receber as instruções finais. Pedro já tem conhecimento deste tipo de operação, Jessiara e Dalva conhecem bastante o lado de cá. Danilo, eu me responsabilizo por ele. É pacífico, detesta armas, é amigo e é bom. A maior arma dele é o coração. Sabe reconhecer o direito de cada um. Entenderá rápido e não decepcionará. A incógnita André, que gosta de divagar diante de vasos de flores. Não menospreze o desconhecido. Incógnitas podem se transformar nas maiores surpresas. Saiba disto. Preciso conhecê-lo melhor.
O que é que ele fazia na Terra? Era economista. Estou perdido com ele. O que é que um economista vai poder fazer numa operação militar? Você não me esperou terminar. A força de cada um para desempenhar bem a missão não estará nas profissões que exerciam num passado que já acabou, mas nas mentes e nos corações de vocês. Já que ficará mais tranquilo conhecendo melhor André, aí vai uma rápida ficha dele. Profissão: economista. Paixão: como você já sabe, plantas e flores. Ele chegou a estudar botânica em certa fase da vida. Hobby: praticar karatê, era faixa preta. Dizia que era um esporte relaxante, que trabalhava a agressividade e acalmava as pessoas. No mais, foi excelente filho, bom profissional, irmão querido. Já melhorou um pouco, riu Augusto. Quanto ao guia, será Inácio. Você já o conhece. Ele conseguiu fugir da fortaleza de Gabriel. Ocupava um alto posto lá, privava da intimidade pessoal do mago. Por estas maquinações do destino que não adianta discutirmos agora, os dois são muito ligados. Inácio tem conhecimento das reações e do poder do chefe, do local e das pessoas que o rodeiam. E, principalmente, espero com fé. Dos modos de se escapar de lá. Justamente. Será um precioso ajudante. Já recebeu instruções e sabe que a palavra final será sempre a de vocês dois juntos. Posso fazer uma pergunta antes de sair? Por que confia tanto em mim se não me conhecer? Ou falei besteira e já me conhece? Uma boa risada foi a resposta de Francisco que, levantando-se e segurando no ombro do outro, afirmou. E quem não conhece alguém aqui? Lembre-se, as máscaras foram enterradas com o corpo físico e já se deterioraram. Do lado de cá, não há dissimulações, é ou não é? Só para ilustrar, digo que você foi um sujeito muito bravo mesmo. Com seu vozeirão e destemor, chegava a assustar os mais tímidos. Fazia coisas que aqueles que o conheciam chamavam no mínimo de maluquice. Amou, sofreu, viveu, lutou. Tudo muito, intensamente. Mas uma coisa você fez magistralmente, cumpriu o seu dever, a qualquer preço. Mesmo quando exagerava e era intransigente com aqueles que não tinham um caráter reto como o seu, era tentando acertar. Foi reto e justo. Isto, para não falar nas pessoas que ajudava, principalmente velhinhas, sem fazer o menor alarde. Eu sei quem você é, sim, Augusto. Por isso confio em você. Alegria na enfermaria. Alberto encontrou Augusto saindo do encontro com Francisco. Os dois foram andando pelo corredor. O médico provocou-o. E então? Animado e procurando trabalho? Animado não digo, procurando me animar seria mais certo. Quanto ao trabalho, já encontrei. E me assusto com a responsabilidade dele. Mas não temo executá-lo e sei que me sairei bem. É uma particularidade deste local, Augusto, quem quer mesmo prosseguir a jornada e tem disposição para o trabalho útil, pode ter certeza, não demora a encontrá-lo. Uma vez encontrado, está encaminhado, o curso da vida pode prosseguir. O que fará? Pensei nas expedições de Francisco e falei com ele, que concordou logo. É que eu sou um homem de ação. Não consigo me adaptar em locais fechados, ao que na Terra chamamos de trabalho burocrático. Preciso de espaço, movimento. Sempre fui assim. Pensando bem, morri do lado de lá de uma forma excelente. Acredito que não suportaria ficar em cima de uma cama me acabando e dependendo de todos. A providência divina zelou e Deus teve misericórdia. Você sofreria muito mesmo se não fosse assim. Chegaram em espaçosa enfermaria, onde alvos leitos se alinhavam lado a lado. Os doentes pareciam estar em franca recuperação, pois conversavam felizes com as visitas e entre si. Havia muita luminosidade e calor entrando por todos os lados, o imenso quarto era arejado, com vasos de plantas, janelas e portas abertas, bastante circulação de ar e luz. Havia animação ali, naquele local de recuperação de jovens e velhos, de ambos os sexos. Antes de entrar,
Augusto cochichou para Alberto. E eles? Já sabem que morreram. Quem são as visitas? Porque estão juntos e não em quartos separados como eu. Aliás, porque fiquei separado. Porque o quarto é misto. Isto não é impróprio, nossa. Lembre-me de arranjar uns livros para você ler. Falam sobre tudo o que acontece neste mundo. Vamos por etapas, ninguém aqui sabe que morreu. As visitas são assistentes sociais da cidade, homens, mulheres e jovens cujo trabalho é visitar recém-chegados realmente doentes, carregaram consigo as mazelas mas que ainda desconhecem a própria situação. Por que disse realmente doentes? Todos sofreram enfermidades fatais e muito sérias na Terra e vieram para cá em consequência delas, trazendo algumas sequelas. Passaram de um leito para o outro, de um hospital para o outro, cansados e desgastados pelas doenças e pelos remédios. Acreditam que estão sarando e que com eles está acontecendo o verdadeiro milagre. São pessoas de bom coração que, se nada fizeram de espetacular na vida terrena, também não fizeram mal. Pensando bem, isso causa dó. Não realizar nada. Alguns ainda sentem sintomas do mal que os acometeu. Mas todos notam que estão melhorando com uma rapidez vertiginosa e não se cansam de louvar tratamentos, hospital, médicos, corpo de enfermagem, alimentação, tudo. O fato de estarem juntos, solidificando a amizade entre si com suas visitas amenizará o susto e a possível dor da descoberta. Na hora certa, todos se apoiarão uns nos outros, orientados justamente pelas visitas. Pelas visitas? E quem você acha que são os visitantes? Esqueceu o que eu disse? Ah, já me lembrei, assistentes sociais que cuidam da adaptação dos novos mortos. Augusto, pare com este negativismo. Aqui, todo o pensamento tem efeito imediato. Mesmo que não sintamos nada na hora, algo acontece. Não existem mortos, nem novos mortos, nem velhos mortos, da maneira como você quer dizer. Existem, sim, muitos mortos lá e cá, os cabeças duras, tudo bem. Desculpe. Saiu sem querer e não vai se repetir. Mas, vamos ao que você estava dizendo. Que acontecerá quando descobrirem a nova situação? Vão descobri-la aos poucos, uns primeiro que outros, na medida em que forem se fortificando, conseguindo se levantar e andar. A verdade virá devagar, através das próprias observações de cada um e das conversas que terão aqui e lá fora, quando puderem sair para tomar sol e bater papos com os outros pacientes de outras aulas. Os assistentes estarão sempre por perto, pois, após tantas visitas e conversas íntimas, consolos e auxílios, já terá nascido uma sólida amizade entre todos. Depois, quando cada um for seguir o seu destino, será com seus amigos que se aconselharão e, quem sabe, poderão até acompanhá-los e se tornar visitas de outros doentes, futuros assistentes sociais dedicados aos recém-chegados. Você ficou no quarto por vários motivos. Para começar, não ia precisar do mesmo tempo que eles para acordar, não veio por causa de doença incurável, nem muito desgastado e outras coisas. Além do mais, sabe agora que cada caso é um caso. Quanto à impropriedade de homens e mulheres, velhos e jovens, ocuparem a mesma enfermaria, posso acalmá-lo rápido, pois já sei o que o incomoda no caso. Embora nenhum deles tenha notado e ninguém sequer tenha questionado esta saudável mistura de seres aparentemente diferentes, os espíritos, e eles agora são espíritos, são todos irmãos, imortais. No princípio, quando chegam aqui, ainda têm algumas necessidades básicas e guardam lembranças e vontades que não têm mais o menor sentido. Para sanar os possíveis problemas que advierem disso, temos enfermeiros e enfermeiras dedicados, cortinas entre as camas e remédios e sopas que nada mais são do que medicamentos, mas em outro sentido, ajudam no esquecimento dos corpos físicos que não mais existem e reforçam as recordações básicas do espírito, pois, afinal, agora que estão todos em casa e não antes. Por favor, traduza melhor este negócio para mim. Sempre lutando contra a ideia do fim do corpo físico, hein, Augusto? Tradução simples, todos saímos deste mundo,
seja de que lugar for dele, e nascemos na terra. Lá passamos uma temporada, alguns totalmente esquecidos de cá. Na volta destes renitentes que fecharam a mente, colocaram viseiras e só se ligaram à vida terrestre, há necessidade de reforçar as recordações básicas do espírito, ou seja, fazer com que se adaptem onde sempre foi seu lar e sintam prazer na volta, entendeu agora? Isto é necessário com todos. Nem pense. Cada caso é um caso, já disse, cada um de nós traz uma história e uma história. E, principalmente, um pedido mudo inconsciente de readaptação, além de um arquivo antes inacessível guardado nas gavetas mentais que, quando tocado de leve, abre-se e mostra à tona tudo que sempre foi e só foi relegado ao esquecimento por algum tempo terrestre. Isto está acontecendo exatamente nos casos específicos destes que juntamos nesta enfermaria. Passaram devagar por entre as camas, Alberto parando e conversando com doentes e visitas. Apresentava Augusto como um novo amigo, que, por sua vez, participava de todas as conversas. Pararam junto à cama do Sr. Antenor, à última à esquerda, no fim do corredor, perto da saída. E então, Sr. Antenor? Melhorou mais? Meu filho, estou encantado com o tratamento. Quando eu estiver bom, vou recomendar este local para todos os conhecidos e trarei minha mulher para este hospital. Tenho certeza de que ela se beneficiará e ficará curada de seus males de velhice. Nem sinto mais as terríveis dores na cabeça e, como pode notar, o meu rosto já não está deformado, está normal. E tudo tão rápido. O meu médico anterior não era tão bom quanto o senhor, Dr. Alberto. Ele me enchia de remédios e eu não sentia melhora alguma. Ao contrário, piorava a olhos vistos. Ele dizia que o tratamento era demorado e que eu deveria ficar tranquilo. Até onde pude ouvi-lo, antes de ficar surdo, ele me consolava dizendo que, um dia, tudo acabaria bem. Olhe só. O senhor apareceu na hora certa. Caso contrário, eu já estaria morto. E dirigindo-se a Augusto. O senhor sabe que tenho câncer no cérebro. Já estava ficando com o rosto e a cabeça deformados, dificuldades com os 5 sentidos. Não falava mais, minha mente não conseguia se concentrar em nada. Transferido para este hospital, aconteceu o milagre, melhorei em poucos dias. Eu, que nem conseguia mais raciocinar direito, estou bem, ainda me alimentando com soro, mas falando, ouvindo, enxergando e com a cabeça e o rosto normais. Louvado seja Deus! Alberto corrigiu. O senhor disse que tem câncer no cérebro, Sr. Antenor. Errou no verbo. O senhor tinha câncer no cérebro. Aliás, estou aqui para avisar que cortei o seu soro. Não precisará mais dele. Já estará andando por aí. E irei direto para casa, abraçar Madalena e os filhos. Nunca me senti tão bem disposto. Poderei até voltar a trabalhar. O senhor vai concordar comigo e me deixar voltar ao meu trabalho, não é, doutor? Graças a Deus, vai voltar tudo ao normal lá em casa. Vamos sair todos do pesadelo da doença e entrar na normalidade. Alberto deu um tapinha carinhoso no ombro do alegre doente e seguiu com Augusto, explicando em voz baixa, enquanto saíam pelo corredor. Dona Madalena já chegou, vítima de leucemia. Está na outra enfermaria, ainda inconsciente. Vai dar muito trabalho, porque nunca acreditou em nada. Sempre afirmou que quem morre vira terra e pronto. Portanto, demorará a ver e sentir o que ela sempre negou existir. Sentirá nela própria as consequências de seu desinteresse e negligência. Perderá tempo para aprender e fazer o que tinha que aprender e fazer antes. Demorará mais a ficar livre dos sintomas da doença porque vai se julgar doente. A pior doença, que passa de uma esfera para outra, é se julgar doente. Cada um escolhe seu próprio caminho e, se privilégios é ou não, eles dependem exclusivamente da pessoa e seus méritos. Como pode constatar, aqui há de tudo. Com isso, há também inúmeras oportunidades de trabalho, em todos os campos, para aqueles realmente interessados e que desejam prosseguir no caminho sem volta da vida. Aqui mesmo,
Nesta enfermaria que acabam de visitar, há o trabalho constante dos médicos, enfermeiros, visitas, pessoal de manutenção e limpeza e muitos outros. Depois, haverá também o trabalho dos ex-doentes que, ao se conscientizarem primeiro do que os outros, formarão equipes junto aos assistentes, começando a ajudar, a convencer e a animar os amigos. Augusto interrompeu a conversa com um olhar feliz, repentinamente lembrando-se de algo muito importante. Por falar em trabalho, vou cuidar do meu. Agora mesmo, reunirei todos os meus amigos no quarto e apresentarei a eles o trabalho que faremos. Se quiser, posso dar uma mãozinha, avisando Inácio, Dalva e Jaciara para irem para o seu quarto. Vou passar perto de onde eles estão. Faça isto para mim, sim. E muito obrigado. Augusto saiu apressado, assobiando pelos corredores. A partida. Era madrugada ainda, mas os preparativos transcorriam intensos. Cada um conferia suas coisas, Francisco e Alberto ajudavam. Dona Marieta e Dona Cacilda andavam no meio de todos, conversavam com um e outro, faziam recomendações, preocupadas com o bem-estar e a segurança geral. Augusto colocava um lança-chamas dentro do veículo que os transportaria, quando Dona Cacilda se aproximou. Meu filho, todo cuidado é pouco. Não quero que vocês se percam por lá e nem que se machuquem. Por favor, mantenha sempre o pensamento reto e firme, livrando-se assim das ciladas. Não se esqueça e nem deixe que seus companheiros se esqueçam. Deste lado da vida os ferimentos são mais sérios, deixam cicatrizes na alma. Significam que quem os recebeu baixou a guarda e se deixou levar por ondas vibratórias malsãs. Emocionado e lembrando-se de sua própria mãe, ele beijou a testa da bondosa velhinha, alisou os cabelos alvos e abraçou-a com carinho, prometendo que voltaria muito mais depressa do que ela pensava. Vocês prestaram bastante atenção em todas as orientações, mapas e têm consciência de todos os perigos que correrão, não é? Sabem perfeitamente que a maior arma que estão levando está guardada dentro de suas mentes. Sim, Dona Cacilda. Pode ficar tranquila. Decoramos tudo e sabemos que, ainda assim, surpresas nos aguardam. Mas não as tememos, o que é importante. Danilo e Pedro se aproximaram, comunicando a Augusto que estavam todos prontos. Quanto mais cedo partissem, melhor. Abraços, beijos nas velhinhas, desejos de boa sorte, últimas recomendações e eis o grupo todo dentro do veículo que os levaria até certo ponto. Depois, os guerreiros do além teriam que continuar a pé, carregando armas e bagagens. Um jipe, em quase tudo idêntico aos da terra, era a condução que agora rodava, dirigida por Inácio. Até nele, notava-se que as proporções de um lado da vida eram bem diferentes das do outro. Embora parecesse muito pequeno por fora, tinha um espaço interior considerável e parecia ter sido feito para rodar em qualquer local, pois suas rodas eram muito largas, estáveis e encapadas por material impermeável, cheio de sulcos. Augusto, bom estrategista, pensou logo em ilusão de ótica, para confundir possíveis adversários. Hipótese bem alicerçada, considerando-se não a cor, mas as cores externas. Tons de camuflagem que lembravam bem plantas e folhagens. O veículo era alto, deixando a parte inferior a mais de 1 metro do chão. De fora, dava para ver todo o mecanismo que unia as rodas e protegia o piso. Apareciam grandes estabilizadores, parecendo molas de aço, interligadas entre si. E não havia fragilidade nessa parte, pois todo o aparato externo era protegido pela mesma matéria que envolvia os pneus. Cada vez se afastavam mais das regiões claras e a estrada interminável entrava em locais sombrios, esburacados e cheios de obstáculos. Pacientemente, e demonstrando conhecer muito bem o caminho, Inácio ia passando por tudo e, quando havia necessidade de afastar empecilho maior, Pedro e André desciam pela porta de trás e o faziam. A porta traseira, toda de vidro, era a alegria de Pedro e André, pois abria ao contrário, para cima. Quem saísse por ela, ao invés de tocar o chão, chegava ao teto externo. Daí ao chão, a solução era a mais simples possível,
Um bom salto, para a alegria dos dois, parecendo duas crianças felizes, sempre apostando quem conseguia cair em pé sem balançar. O humor geral era o melhor possível e o entrosamento total. Quando souberam da missão, aceitaram imediatamente, pois ninguém queria se separar. Um grande laço de amizade fraterna havia atado todos. Danilo, relembrando seus tempos de espiritualista, os livros que lera e o que aprendera, sentia-se cada vez mais à vontade e aproveitava a viagem, assentado junto ao fundo envidraçado do veículo, para ensinar a André alguma coisa que pensava conhecer sobre o mundo que agora habitavam. André, interessadíssimo, prestava atenção em tudo e ainda acrescentava suas próprias opiniões, muitas vezes divertindo a todos com seu bom humor. Inácio, lá da direção, dava palpites no papo das moças. Escurecia cada vez mais e começava aquela estranha neblina, característica das regiões perigosas. A velocidade teve que ser diminuída. A estrada foi ficando cada vez mais estreita e, para a surpresa de todos, foram surgindo vultos, cobertos com mantas grossas e escuras, cabeças escondidas debaixo de grandes capuzes pontudos, que paravam à beira do caminho, observando os passantes com curiosidade e nenhuma agressividade, não se atrevendo, ou não se animando, a chegar mais perto do veículo. Que povo é este, Inácio? Perguntou Pedro. Habitantes destas regiões. Vivem em cavernas espalhadas por aí. Não são maus, apenas muito primitivos, com inteligência pouco desenvolvida. Não sabem que morreram, onde estão e por que estão aqui. Nem sequer conseguem fazer alguma ligação entre o lado de lá e o de cá, para eles é tudo igual. Não se recordam de nenhuma fase de sua evolução, nem dos locais por onde andaram e viveram. Perambulam por aí, tentando entender, formando grupos pacíficos e silenciosos, como nômades. São como viajantes, perambulando entre dois mundos, mas indiferentes a todos eles. E por que não entendem? É só chegar lá e falar para eles a verdade, ora bolas. Não é tão simples assim, meu caro. Suas mentes estão num estágio muito inicial de formação. Eles não compreenderiam. Ainda não chegou a hora deles. Temos gente nossa que passa sempre por aqui. Quem pode, é levado para os postos avançados de socorro, que se encontram em toda a região. Lá, são cuidados e encaminhados a locais apropriados. Que são postos avançados de socorro, é onde se faz seleção e encaminhamento de quem chega. Existem muitos, cada qual com equipamento e funcionários de acordo com o grau de evolução de quem estão preparados para receber. São pequenos, pontos de transição, e, nos que se situam em locais baixos como este, os funcionários não ficam muito tempo por causa da insalubridade. E os socorridos daqui são levados para onde? A maioria não tem condições de discernir e optar. O encaminhamento para a reencarnação é imediato e compulsório. É o melhor para eles. Há casos inacreditáveis, os que morrem lá, ficam algum tempo perambulando por aqui, são recolhidos, passam pela reencarnação, nascem na Terra novamente, tudo sem ter a menor consciência do lado de lá ou do de cá. Nem notam, tão pouco evoluídos estão. São ainda pedras brutas, que só o tempo e a corrente da vida conseguirão lapidar. Estou sonhando ou vejo mesmo uma grande construção cinza à frente. Interrompeu Pedro. Está vendo, sim. Mas não está tão perto como pensa. Aqui as distâncias são diferentes e você ainda é novato para saber calcular. Ali é o posto de socorro Paulo de Tarso, vinculado à nossa instituição, onde pararemos dentro de algumas horas. Algumas horas? Mas está ali na frente. É só ir em frente e chegar em poucos segundos. Ir reto e cair no abismo. Olhe melhor. Pedro esticou o pescoço para fora da janela do carro, erguendo-se com a maior naturalidade, para ver melhor. Nossa, pensou alto, caindo assentado, horrorizado. Que risco se seguisse em linha reta. Um tronco da estrada desembocava logo à frente, diante de colossal precipício. O outro, onde rodavam, passava pelo centro do abismo, no ar, parecendo não estar apoiado em nada visível.
Há um bom tempo estavam em cima dele, sem nenhum acostamento, apenas um fio de rocha da largura das rodas do veículo. Não se conteve, apavorado. Aqui tudo é assim, é? Quando menos se nota, já se está de cabeça no buraco. Valha-me Deus! Todos riram da reação desesperada do companheiro. Augusto virou-se para trás. Aqui tudo é diferente, Pedro. Até o perigo. Ainda não se acostumou? Eu já. Acontece que tenho vertigens, não posso com altura. Quando olhei pela janela e vi aquele buraco sem fundo e eu pendurado cá em cima, meu estômago doeu e enrolou. Perdi o chão. A propósito, Inácio, você sabe dirigir isto? Oh, meu Deus do céu! Eu me meto em cada uma. Ninguém se balance, todo mundo quietinho, para o veículo não perder a estabilidade e cair para o lado. Aí. Pedro enroscava-se todo, afundando-se no assento, suando e apertando o estômago com as duas mãos, olhos esbugalhados. Olha, gente. Ele ficou com medo de morrer, gracejou André alegremente, com aquele seu modo de brincar que não aborrecia ninguém, só causava risos. Pedro calou-se, amuado e envergonhado, com a brincadeira geral. Mais escuridão. Mais neblina. Nem dava para ver se já haviam saído da estrada do abismo. Nenhum vulto cinza aparecia mais. Muito frio. E a estrada sem fim. Muito adiante, o tempo melhorou um pouco e permitiu que os viajantes distinguissem melhor onde estavam. Foi quando pararam em frente a imenso portão de ferro afixado por roldanas e correntes em longo paredão rochoso. Como se mão invisível tocasse, ele se abriu de par em par e o veículo entrou em grande pátio, iluminado por holofotes que faziam a sombra parecer dia. No entanto, curiosamente, a luz não passava dos limites dos altos muros para fora. Eis o Paulo de Tarso, amigos, apresentou Inácio. Nossa primeira parada. Aproveitem, pois, quanto às outras, só Deus sabe. No pátio, grande movimento de pessoas e veículos de formatos e tamanhos inteiramente desconhecidos pelos viajantes. Um senhor, aparentando uns 50 anos, aproximou-se. Bem-vindos. Esperava por vocês. Entrem. Devem estar muito cansados. Sou Dionísio, encarregado do posto. Cumprimentos e entraram no atarracado prédio, que se apresentava como construção muito sólida e antiga, toda de pedra, em tudo lembrando a época medieval. Dionísio se dirigiu a Augusto. Francisco me avisou da vinda e do objetivo de vocês. Gostaria que ficassem e descansassem uns dias, mas sou obrigado a avisá-los que a tempestade magnética não tardará e tem muito pouco tempo para levar a cabo sua missão. Sei disso, Dionísio. Não poderemos mesmo demorar. Se é que já entendo um pouco do tempo aqui, acredito que a noite se aproxima e isto é bom, pois andaremos sem sermos notados. Este local é quase sempre escuro, Augusto. Estamos muito perto da Terra, quase num ponto de interseção e posso lhe afirmar que não é um belo ponto. Vocês andarão em direção ao centro desta região, portanto, preparem-se para escuridão e mais escuridão. Até lá, encontrarão alguns locais um pouco mais claros do que este, mas não esperem muito. Já a iluminação da fortaleza é perfeita e saberão quando estiverem chegando perto. Terão que ter muito cuidado no trajeto, pois, quando se aproximam tempestades magnéticas, o tempo fica pior ainda, muito carregado, com relâmpagos e trovões. Sugiro que usem, no princípio da caminhada, a rodovia da Terra, pois poderão se orientar melhor e, durante o dia, haverá luz. Inácio conhece bem a localização dos portões vibracionais e isto facilitará na escolha do melhor trajeto. Mas não tenha muitas ilusões não. Uma pergunta, Dionísio, a controle destas tempestades magnéticas. Pode-se interrompê-las? Não temos o menor controle sobre elas, pois não somos os seus criadores. Os próprios causadores delas as dirigem e controlam sua intensidade. Só eles poderiam amenizá-las, mas não compreendem isto. Vibram tão mal e tão fortemente, que saturam o ambiente. A consequência é a descarga imantada proporcional que,
Uma vez desencadeada, não pode ser detida até que se esgote seu núcleo. Simples, não é? É, murmurou Augusto. E completou. Muito bem, meu pessoal descansará o mínimo necessário. Depois, descarregaremos o veículo e começaremos a caminhada. Você tem razão, iremos pela rodovia da terra. Não custa nada rever a velha terra. Que Deus os proteja. Não é nada fácil a missão a que se propuseram. Nas estradas da terra. Era meia-noite em ponto quando o grupo foi deixado pelo guia de Dionísio na estrada da terra. A sensação de terem voltado para casa ficou evidente na emoção que se estampou no rosto de todos, ao verem carros, caminhões e ônibus passarem correndo, buzinando. Do outro lado da pista, bem em frente, uma iluminada loja de conveniências e um posto de gasolina lotado de veículos mostravam ser ali um local de parada de viajantes. O céu estava estrelado e a noite amena, com uma grande lua a iluminar o caminho. Inacreditável, falou Augusto, com um olhar de encantamento. Se alguém me contasse isto eu não acreditaria. Dois mundos se interpenetrando, mas sem se tocarem. Dimensões diferentes, mesmo tempo. Dois planos vibracionais perfeitamente distintos. Unindo a palavra ao ato, ele se dirigiu a uma árvore e nela encostou a mão, que deslizou, atravessando o tronco. Teimoso, tentou novamente, desta vez decidido a passar através dele. Não teve dificuldades. Olhou para todos com ar de perplexidade e alegria. Gente, não é sonho não. Se alguém tinha alguma dúvida, que a perca agora. Não estamos mais entre os vivos de lá. Atravessamos objetos, vemos e não somos vistos. Às vezes, com muito mais frequência do que pode imaginar, somos vistos sim, atalhou Inácio. Sempre passa alguém com os sentidos mais evoluídos e nos pressente ou mesmo nos vê perfeitamente. Já quanto a passar através das coisas, o fenômeno é recíproco. Quem está lá, como você diz, pode passar através de nós. Não gostei, atalhou Pedro. Vai acabar gostando, respondeu Inácio. Usando uma linguagem popular, é cada um na sua. Eles lá e nós cá, sendo que, na verdade, nós já temos certeza de tudo e eles ainda não. Ponto para nós. Vamos dar um pontinho também para aqueles que conseguem nos ver. No fundo, eles têm mais chance de compreender as verdades da vida e como são os mundos, pois conseguem senti-los e pressenti-los. Inácio falou e a prova aconteceu em cima, como se previamente combinada. Um ônibus parou no acostamento, bem perto deles, para trocar um pneu furado. Seus ocupantes desceram sonolentos e se espalharam. Observem, murmurou Inácio. As pessoas passavam entre eles e através deles, tranquilamente, sem nada notar. Pedro e André, achando interessante aquilo, tentaram ficar no caminho dos viajantes, mas não conseguiram ser vistos ou pressentidos. Retardatária, uma senhora, puxando pela mão uma dorminhoca criança de uns 5 anos, aproximou-se. Ao passar raspando em Pedro, sentiu um arrepio e seu corpo balançou. Cruzes, falou alto, benzendo-se e segurando forte a mãozinha do pequeno. Não gosto de escuro. Fica perto de mim, Joãozinho, o menino revidou, para desespero da assustada mãe. Você esbarrou no moço, mãe, e não pediu desculpas. Você não sabe pedir desculpas? E apontava para um Pedro em estado de graça, por ver-se notado pelo menininho. Não fale isto, meu filho. Não tem ninguém aqui. Você me ensinou a pedir desculpas e a não falar mentiras. Eu aprendi. Tem gente aqui sim. Tem uns moços e 2 moças. Estão rindo para mim. Uma delas está me jogando um beijo. Neste instante chegou o pai. Que é, meu filho? Eles, pai. Gosto deles e a minha mamãe não quer acreditar que estão aqui. Está cega, mamãe. O menino falava e apontava para a frente. O pai olhou desconfiado para todos os lados e desabafou na mãe. Está satisfeita? Viu só? Não adianta falar com você. Deixa o menino horas e horas na frente da televisão. É nisto que dá. Gostou?
Joãozinho ameaçou chorar, protestando aos gritos. É verdade. É verdade. Eu não falo mentira. E não tenho culpa de vocês serem cegos. Jaciara adiantou-se, passou a mão na cabeça da criança, que se acalmou logo. Beijou os cabelinhos e falou no ouvido dele. Não se preocupe. É que eles não enxergam no escuro. É verdade sim e é segredo nosso, ouviu? O menino respondeu alto, abrindo o maior sorriso. Eles não enxergam no claro também não. E depois ficam falando que eu é que falo mentira. Desesperado, o pai colocou o menino no colo e continuou recriminando a mãe. Viu? Primeiro deu para ver coisas. Agora ele fala sozinho. Você precisa cuidar mais desta criança. Quando chegarmos, acabou-se esta história de ter babá. Quem vai cuidar dele é só você, o motorista gritou pelos passageiros. Pai, mãe, filho no colo do pai, correram todos para o ônibus. Antes de entrarem, Joãozinho jogou um beijo e deu adeus para Jaciara. Fantástico, murmurou Augusto. Que pai mais burro, esbravejou Pedro. O que você presenciou, e que acontece com muito mais frequência do que possa imaginar, representa uma tremenda falta de informação e de visão dos pais, esclareceu Dalva. Tudo que uma criança fala deve ser levado em consideração. Crianças são puras, não mentem. Mesmo quando fantasiam, foram inspiradas por algo. Os adultos é que as deformam mentalmente. E, muitas vezes, moral, emocional e psiquicamente também. É muito triste, mas raramente os pais cumprem todas as tarefas na educação dos filhos. Muitas vezes agem impelidos pelo excesso de zelo, fanatismos, ignorância, preguiça, omissão pura e simples, irresponsabilidade e outras coisas mais. Para nós, um dos piores sofrimentos é assistir, muitas vezes sem condições de reação, a conduta irresponsável paterno-materna. Ignoram eles que, quando chegam do lado de cá, tem que explicar tintim por tintim tudo que fizeram errado ou deixaram de fazer. Explicar para quem? Interrogou Pedro. Para o que mais terrível dos inquisidores, a própria consciência. E, meu caro, fuja de ter uma consciência culpada. É um dos maiores tormentos e ninguém pode livrá-lo dele ou minorá-lo, pois ele é seu, exclusivamente seu, criação da sua falta de responsabilidade diante da vida e de seus compromissos. E, quanto ao conserto dos erros, no caso de pais omissos, nem é bom falar. Afinal, pais são responsáveis pelo novo ser, pela orientação, boa formação e conduta dele. Caso se descuidem, podem arranjar problemas por milênios, até que as coisas se ajustem novamente. Isto, fora o sofrimento, a vergonha de haver falhado, muitas vezes, pura e simplesmente, por preguiça ou boa vida, enfim, os preguiçosos arranjam 1000 desculpas para sua incompetência. Até chegarem aqui e darem de cara com a verdade. Então, já vi casos de pessoas dizerem que não vão perder nada de bom da vida por causa dos filhos. Por isso, arrumam babás e colégios que os substituam. Ou, o que é pior, não arrumam substitutos e não fazem nada. E recriminam os filhos por qualquer coisinha, falou um pensativo Danilo. O ônibus partiu numa direção e o grupo noutra. De longe, ainda dava para ver a cabeça do menino tentando sair da janela e o pai impedindo. Augusto e na sua frente, grandes mochilas de sustentação aérea bem presas às costas, todos começaram a andar. A partir dali, estavam por conta própria. O que é que você fazia aqui na Terra, Inácio? Sou médico há muitas idas e vindas. Trabalhava com doenças tropicais e morri, vamos dizer assim, na selva amazônica quando, justamente, contraí uma, como foi parar perto de Gabriel, o mago. A história de Gabriel é fácil de contar e, muito cedo, confunde-se com a minha. Estudamos juntos desde o jardim da infância. Nossas famílias eram amigas e nós nos formamos juntos em medicina. Trabalhávamos no mesmo local, um posto de fronteira do exército, dando apoio à população. Aliás, o único apoio. Éramos médicos, psicólogos, conselheiros, professores, tudo enfim.
Formávamos um trio amigo com um velho pajé, ao qual Gabriel se afeiçoou muito. Recebia dele aulas de cura com ervas e raízes e aprendia a fazer contato com os espíritos dos mortos. Como era um